Vamos nessa. Agora vamos falar sobre sujeito ativo e sujeito passivo da relação jurídico-tributária. O sujeito ativo é aquele que cobra, né? Aquele que fiscaliza o tributo. Já o sujeito passivo é aquele que paga. O sujeito passivo pode ser o contribuinte ou responsável. Vamos nessa, vamos nessa. Veja aí. Primeiro ponto, artigo 119 do CTN diz que o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Veja, importante, que o CTN fala em pessoa jurídica de direito público. Mas você já estudou aqui comigo, quando estávamos estudando capacidade tributária ativa, que é sinônimo de sujeito ativo, que o STJ permite que a pessoa jurídica de direito privado também exija o cumprimento do tributo, né? Por exemplo, a Confederação Nacional de Agricultura. Então perceba o detalhe, se a questão estiver blindada, segundo o CTN, pessoa jurídica de direito público. Agora, se for conforme a jurisprudência entende que, por exemplo, as entidades do Sistema S, SEBRAE, SENAI, SENAC, SESI, todas podem ser sujeito ativo, têm legitimidade ativa para cobrança do tributo. Então, a jurisprudência, ela, numa interpretação, acaba indo de encontro, ou seja, ao contrário do que estabelece o CTN literalmente. Ok? Presta atenção. Segundo o CTN, pessoa jurídica de direito público. Agora, segundo a jurisprudência do STJ, também é permitido a pessoa jurídica de direito privado. Ok? Ou seja, o sujeito ativo aqui na interpretação do CTN não é necessariamente a pessoa jurídica titular da competência legislativa para instituir o tributo. Ou seja, não é quem tem competência tributária, mas sim a pessoa competente para cobrar e fiscalizar o respectivo tributo. Ou seja, a sujeição ativa pode ser delegada, ao contrário da competência tributária. Nesse rumo, o sujeito ativo é o ente federativo competente para instituir o tributo ou outra pessoa jurídica em razão da delegação da capacidade tributária ativa. Assim, segundo compreensão doutrinária, temos sujeito ativo direto, União, Estado, Município e DF, detentores de poder de instituir tributos, e sujeito ativo indireto, que são aqueles detentores de capacidade tributária ativa, poder de cobrança e fiscalização, sem ser o ente competente para instituir o tributo. Por exemplo, há sujeito ativo indireto quando as autarquias e as fundações públicas instituídas e mantidas pelo poder público cobram e arrecadam tributo, né? Há sujeito passivo aí indireto. Quando as entidades do Sistema S, né, também cobram e fiscalizam tributo, há sujeito passivo indireto. Na verdade, quando há sujeito passivo indireto, há o Instituto da Parafiscalidade no direito tributário. A parafiscalidade é exatamente quando há o sujeito passivo indireto. Por exemplo, determinada concessionária de telefonia não possui legitimidade para figurar no polo ativo da relação tributária visando a cobrança judicial de ICMS sobre o ponto telefônico, pois o sujeito ativo aí é o Estado e não a concessionária. A concessionária de telefonia é simples responsável pelo repasse dos valores arrecadados, ou seja, é um simples, na verdade, responsável tributário. A concessionária aí é sujeito passivo. O sujeito ativo é o Estado. No outro exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários, a Autarquia Federal, é sujeito ativo, aqui é sujeito ativo, a CVM, da relação jurídica no que se concerne à taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários. Deste modo, contra a CVM e não contra a União devem ser propostas as ações em que se discute a exigibilidade desse importante tributo, que é considerado constitucional pelo Supremo. Então vejamos, o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público ou privado titular da competência para exigir o seu cumprimento. Veja que aqui, nesse concurso do CESP, se adotou a literalidade do CTN. Se fosse de acordo com a jurisprudência, era possível. A jurisprudência tem súmula da Confederação Nacional de Agricultura, como você viu, mas aqui cobrou de acordo com o CTN. Então foi considerado incorreto. Vejamos aí no concurso de auditor fiscal de Natal. O sujeito ativo da obrigação tributária é necessariamente pessoa jurídica de direito público titular da competência para instituir o tributo. É falso, né? A competência para instituir o tributo é a competência tributária.
Aqui, em sujeito ativo, se fala em capacidade tributária ativa, ou seja, capacidade para exigir o cumprimento, ou seja, para arrecadar e fiscalizar. Por outro lado, cumpre lembrarmos que existe entendimento doutrinário e jurisprudencial forte defendendo a tese de que entes parafiscais possuem legitimidade para figurar como sujeito ativo da relação tributária. Nesse sentido, com base nos artigos 149 e 240 da Constituição, as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, dentre outras, têm capacidade tributária ativa, a jurisprudência, né? Desse modo, o STJ decidiu que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, possui legitimidade para promover a ação visando a cobrança da contribuição mensal, ou seja, da sua respectiva contribuição do Sistema S, não é? Por sua vez, com base na parte final do artigo 8º, inciso 4º da Constituição, o STJ também sumulou o assunto, permitindo que a Confederação Nacional de Agricultura tenha legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Isto é, súmula 396 do STJ, consolidando este entendimento de pessoa jurídica de direito privado ser sujeito ativo. Por fim, ressaltamos aqui um artigo importante do CTN, o artigo 120, que já foi muito cobrado em prova e já aconteceu muitas vezes na prática, que, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos dessa, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Vou dar um exemplo que aconteceu no mundo real. Temos a cidade de Juazeiro. Depois de muita pressão política do senador Antônio Carlos Magalhães, o que aconteceu? Aconteceu o desmembramento da cidade de Juazeiro, no interior da Bahia, e foi criada a cidade Luiz Eduardo Magalhães. O que acontece? Quando criada a cidade Luiz Eduardo Magalhães, quando criado este município, ele não tinha legislação tributária. Então, o que aconteceu? Ele utilizou a legislação tributária do município de Juazeiro até que estivesse instalada a sua Câmara Municipal e que o município de Luiz Eduardo Magalhães tivesse as suas próprias leis. Enquanto o município de Luiz Eduardo Magalhães não tinha as suas leis tributárias, ele se utilizou da legislação de Juazeiro. Por quê? Porque ele foi desmembrado, ele foi arrancado de Juazeiro, ok? Então veja aí, eu cito esse exemplo que eu acabei de falar. Vamos ver a questão no CESP. E salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, aplica a legislação tributária da pessoa jurídica de direito público, da qual se desmembrou até que entre em vigor a própria legislação. Artigo 120. Correto. Vamos agora ao sujeito passivo. O sujeito passivo da relação tributária é quem paga o tributo. Pode ser sujeito passivo direto ou sujeito passivo indireto. O passivo direto é o contribuinte. O indireto é o responsável tributário. Veja que também o CTN faz distinção entre sujeito passivo da obrigação principal, que é a pessoa obrigada a pagar o tributo ou a penalidade, né, pagar o tributo ou a multa, né, e fala também sujeito passivo da obrigação acessória, que é aquela pessoa responsável, né, por fazer a obrigação de fazer ou de não fazer a obrigação positiva ou negativa no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Vejamos aqui que há o sujeito passivo direto, que é o próprio contribuinte, sendo aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, por exemplo, o proprietário do bem imóvel no IPTU, o proprietário do carro no IPVA. Já o sujeito passivo indireto é o responsável tributário, sendo uma terceira pessoa escolhida para pagar o tributo sem que tenha realizado o fato gerador. Vamos estudar aí a responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária, a sujeição passiva e indireta, está presente nos artigos 128 ao 138 do CTN. E temos muita coisa a falar sobre eles. Tem muita jurisprudência que você tem que saber sobre a responsabilidade tributária. Tem muita coisa que você tem que saber sobre sujeito passivo indireto. E vamos estudar no decorrer do nosso curso. Vamos nessa? Vamos nessa. Veja que
Nesse caso, é sempre a lei que deve estabelecer a responsabilidade e não o regulamento ou as normas complementares. Por exemplo, o sócio da empresa que tem comportamento fraudulento com relação à dívida tributária da sociedade ou adquirente do imóvel alienado com dívidas de IPTU e sem a prova do seu pagamento. São pessoas responsáveis tributárias pelos respectivos pagamentos, ou seja, o sócio fraudador e aquele que adquire o imóvel sem ter pago o vendedor o IPTU. Ou seja, ele é adquirente do imóvel com IPTU vencido, ele vai ser responsável pelo pagamento do IPTU, se ele não comprova que tem uma certidão negativa tributária. Veja aí, questão de prova. A respeito da sujeição passiva da obrigação tributária principal, é correto afirmar que o contribuinte tem relação pessoal e direta com a situação que constituiu o respectivo fato gerador. E o responsável tributário se obriga a pagar o tributo em razão de dispositivo expresso de lei, correto, né? É importante aqui eu salientar que não é responsável tributário o contribuinte de fato, que é aquele a quem é transferido o ônus financeiro. A ESAF gosta muito disso. Naqueles impostos indiretos que você estudou a classificação comigo, que divide os impostos em diretos, que é aquele que paga, é aquele que arca com o ônus econômico, e impostos indiretos, no ICMS, no IPI, em que há o repasse econômico do tributo. E aí existe o contribuinte de direito e o de fato, que é o consumidor final. Leve para sua prova e anote aí no seu caderninho, por favor, que contribuinte de fato não é sujeito passivo. Contribuinte de fato não faz parte da relação jurídico-tributária e isso é cobrado demais em provas, principalmente da ESAF, ok? Então veja, o contribuinte de direito é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, o contribuinte de fato que surge apenas nos impostos indiretos e, em regra, não integra a relação jurídico-tributária, ou seja, não é sujeito passivo. Ele é apenas o consumidor que vai arcar com o ônus econômico do pagamento do ICMS ou do IPI que foi transferido a ele. Veja aí o sujeito passivo da obrigação acessória. É a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Ou seja, é aquele obrigado a fazer de forma positiva ou de forma negativa no interesse da fiscalização e arrecadação do tributo. É aquele que emite nota fiscal, é aquele que faz a declaração do imposto de renda, é aquele que escritura os livros contábeis, é aquele que emite a nota fiscal eletrônica, é aquele que participa do nota legal, contribuindo, né, com a fiscalização tributária. Ou seja, aquele estabelecimento que aqui é nota fiscal paulista, né? Em Brasília é nota legal. Cada estado tem a sua nomenclatura, ou seja, ele, a partir do momento que emite a nota fiscal, ele é um sujeito passivo da obrigação acessória. Então, isto é, as obrigações de fazer, não fazer ou tolerar em benefício da fiscalização e arrecadação tributária, independentemente da condição de contribuinte ou responsável tributário. Não necessariamente quem tem que cumprir com a obrigação acessória, vocês sabem disso, é contribuinte ou responsável tributário, uma vez que a obrigação acessória independe e é autônoma em relação à principal. Lembramos que a realização da obrigação acessória é dever até para o sujeito passivo que goza de imunidade tributária, de isenção ou de anistia. Ou seja, mesmo aquele que tem imunidade, mesmo aquele que tem isenção, mesmo aquele que tem anistia, e nenhum desses três paga tributo, nem multa, né? Por exemplo, quem tem imunidade não paga tributo. Quem tem isenção não paga tributo. Quem tem anistia não paga multa. Então, mesmo assim, eles têm que cumprir com a obrigação acessória, porque a acessória no direito tributário independe e é autônoma em relação à principal. Vejamos aqui os seguintes itens. Sujeito passivo é denominado contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Beleza, é sujeito passivo sim. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou à abstenção de ato que não configura obrigação principal, né? Obrigação positiva ou negativa. Os dois itens corretos, né? Então, preste. Sujeito passivo, né, da obrigação principal é aquele que paga o tributo ou paga
a multa. Sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que pratica a conduta positiva ou negativa no interesse da arrecadação ou da fiscalização tributária. É aquele, por exemplo, que escritura os livros contábeis. Um abraço.